Fala pessoal, beleza? Todos os anos, todos os meses, a gente vê os meios de comunicação dando notícia aí sobre desmatamento, né? Falando que o desmatamento cresceu, falando que o desmatamento aumentou tantos por cento em relação ao ano passado, à década passada, enfim. Mas será que esse desmatamento ele é uma coisa ruim mesmo? Será que ele não é algo, digamos aí, necessário, né? Então, se você quer saber um pouco mais do que eu penso aí sobre essa questão do desmatamento, então fica aqui comigo, acompanha aqui até o final que a gente vai conversar melhor a respeito. Vamos lá. Bom, gente, esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente aí dos que eu tô acostumado, habituado a postar para vocês, né? Porque se você acompanha aí os meus vídeos nas redes sociais, você deve ver que eu tenho ensinado bastante aí sobre inventário florestal, que de maneira geral é uma ciência exata, né? Mas nesse vídeo aqui eu vou colocar aqui mais como que uma opinião sobre esse assunto aí, que é uma coisa que eu acho muito importante e também muito polêmica, tá? Então desde já eu peço para você compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que entende do assunto. Se você tem uma opinião diferente da minha, escreve aí nos comentários para a gente de repente trocar uma ideia a respeito e poder crescer, né, o debate sobre esse assunto, né? Então também de maneira geral compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas, né, estejam cientes desse assunto que a gente vai tratar aqui, tá bom? Bem, então eu resolvi, né, fazer esse vídeo porque eu vejo assim que de maneira geral todos os anos a gente vê aí nos noticiários e jornais, né, sobre a questão do meio ambiente, que o desmatamento está sempre crescendo, né? O desmatamento, você vê lá o jornal, quando ele fala alguma notícia sobre desmatamento, ele sempre fala, né, o desmatamento cresceu tantos por cento em relação ao mesmo período do ano anterior. Ou então ele fala, nos últimos anos o desmatamento cresceu tantos por cento, ou então as áreas desmatadas foram em tantos quilômetros quadrados, em tantos hectares, né? E isso, de maneira geral, eu vejo que isso é noticiado sempre como uma notícia ruim, né? Mas eu muitas vezes eu tenho essa dúvida, né? De que será mesmo que isso é uma notícia ruim? Será que o desmatamento ele tem que ser sempre noticiado como algo prejudicial ao meio ambiente? Na minha opinião, depende, tá? Nem sempre o desmatamento ele é uma notícia ruim, tá? Então é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui para explicar para vocês o que eu acredito que é desmatamento ruim e o que não é desmatamento ruim, tá? Então eu vou procurar pontuar isso aqui para vocês entenderem tudo certinho como eu entendo, né? Como é o meu ponto de vista. E aí, claro, se você pensa diferente, se você discorda, né? Eu estou aberto sempre aí a opiniões divergentes para que a gente sempre possa crescer no assunto. Bom, primeiramente vamos então entender o seguinte, tá? Nem todo desmatamento ele é ilegal, tá? Porque o próprio Código Florestal Brasileiro ele prevê áreas que numa determinada propriedade rural, áreas que podem ser abertas, podem ser desmatadas de forma legal, tá? Por exemplo, para áreas de floresta amazônica, né? O Código Florestal prevê que nessas propriedades que estão dentro desse bioma pode ser desmatado até 20%. Então tem que se preservar 80% e até 20% daquela propriedade pode ser desmatada de forma legal. Se for um ecossistema de cerrado, o Código Florestal prevê até 65%, né? Ou seja, em área de cerrado, uma propriedade que está dentro desse bioma, pode ser desmatado até 65% e 35% vai ficar como área de reserva legal. Para outros biomas em geral, o Código Florestal prevê o desmate de até 80%, há que se analisar caso a caso, tá bom? Ou seja, nem todo desmatamento ele é ilegal. Existem uns desmatamentos que são feitos com autorização dos órgãos ambientais competentes em cada estado, tá bom? Sendo assim, eles não podem ser tratados todos da mesma forma, como se todos fossem ilegais, tá? E uma vez que se entende que existe esse desmatamento legal, por que eu acho importante, primeiramente, a gente deixar isso bem claro? Porque o desmatamento legal, ele é, de maneira geral, ele é uma garantia em que vai ser preservado, vai ser sustentado aquilo que se considera como tripé da sustentabilidade, tá? Que é um empreendimento ele ser economicamente viável,
ele ser também socialmente justo e ele também ser ecologicamente correto, tá? E o desmatamento legal, ele cumpre esses três quesitos. Ele é economicamente viável porque naquela área aberta, além de se aproveitar aquela madeira que vai ali ser desmatada, naquela área também vai ser realizada ali uma atividade econômica, ele vai ser economicamente viável. Ele também é socialmente justo porque aquilo vai movimentar a economia, né? De maneira direta e indireta, toda aquela madeira, todo aquele material que vai ser aproveitado, comercializado, aquilo vai gerar toda uma cadeia produtiva, vai gerar emprego, vai gerar renda e assim por diante, tá? Fora as atividades que vão ser desenvolvidas naquela área aberta com autorização de desmate. E ele sim é ecologicamente correto porque uma vez que uma área é autorizada para desmate, significa dizer que nas áreas onde não vai ser desmatado, ali vão ser preservadas as áreas de preservação permanente, que são rios, encostas de morro, áreas consideradas especiais que não podem ser desmatadas, tá? Se uma autorização de desmate foi emitida pelo órgão ambiental competente, significa que essas áreas especiais vão ser preservadas e em todas as outras áreas daquela propriedade em que também não vai ser desmatado, aquelas áreas são consideradas suficientes para se manter a biodiversidade de fauna e flora daquela região. Então, é correto sim dizer que um desmatamento ele também cumpre esse terceiro quesito de ser ecologicamente correto, ecologicamente sustentável, porque uma vez que é emitida aquela autorização, significa dizer que os recursos que vão estar sendo conservados e preservados, eles são suficientes sim para manter não só a biodiversidade de fauna e flora, mas também a quantidade de recursos disponíveis na natureza para, de repente, explorações futuras, tá bom? Então, o desmatamento legal, ele cumpre sim esses três quesitos, o econômico, social e o ambiental, tá? Então, é muito importante a gente deixar isso bem claro, que o desmatamento legal, ele é uma forma correta de se preservar a natureza e ao mesmo tempo se desenvolver a nação, a sociedade, né, dentro desse tripé que eu acabei de citar. E aí um dos primeiros problemas que eu vejo é que o desmatamento legal, de maneira geral, ele não é informado quando isso é noticiado nos meios de comunicação. Você pode reparar, pelo menos eu percebo isso, que o desmatamento legal, quando ele é citado, né? Aliás, ele nem é citado, né? O desmatamento nos meios de comunicação, eles simplesmente citam o desmatamento como um todo, né? Como eu disse lá no começo do vídeo, é simplesmente citado que as áreas desmatadas foram de tantos hectares. Ou então fala, no ano passado houve tantos hectares desmatados. Esse ano cresceu tantos por cento. E aí todo esse desmatamento legal feito com autorização dos órgãos ambientais é simplesmente colocado ali naquele meio, naquele bolo, como se ele também fosse ilegal, tá? Isso, ao meu ver, é um grande problema porque a pessoa que trabalha de forma honesta, de forma coerente, de forma que se faz cumprindo a lei, ela é simplesmente colocada naquele bolo e tratado ali como um infrator ambiental, como todos os outros que não respeitam, né? O que eu, na minha opinião, é bem injusto. E aí, com esse erro, né, como de maneira geral toda a sociedade é simplesmente informada que é tudo a mesma coisa, que é tudo ilegal, que é tudo incorreto, aos olhos da sociedade, aos olhos das pessoas que não têm tanto conhecimento sobre esse assunto, as pessoas veem sempre o desmatamento como algo prejudicial à natureza, né? O que eu acredito que é um grande equívoco, tá? Porque, como eu disse, o desmatamento, quando ele é feito de forma legal e conforme a lei, ele sim, ele cumpre esses três parâmetros, esses três quesitos da sustentabilidade, tá bom? Então, eu acredito que o desmatamento legal, ele tem que ser informado aí de forma separada daquele que é ilegal. Bem, se tratando agora especificamente sobre os desmates ilegais, tá? De fato, né, eu não estou negando que eles aconteçam, né? Eu até mesmo, pela minha experiência própria como engenheiro florestal, né, eu entendo que o que eu observo é que a maioria dos desmatamentos, eles acontecem sim de forma ilegal, né? A gente não vai negar isso, mas, como eu disse, há que se diferenciar primeiramente aquilo que é desmatamento ilegal daquilo que é desmatamento legal, para que não sejam considerados
a mesma coisa, que a gente sabe que não é, para que a gente não cometam essas injustiças aí sobre o entendimento disso na cabeça das pessoas, tá? Além disso, né, aquelas pessoas que querem cumprir a lei, eu percebo, tá? Isso é uma observação minha, eu percebo que essas pessoas muitas vezes elas se veem ali diante de um dilema, né? Porque o dono de terra, o dono de uma propriedade, ele sabe que ele precisa dar uma destinação viável economicamente para aquela terra. E aí o que eu percebo é que qual que é o dilema que esse proprietário, esse dono de terra muitas vezes enfrenta. É que ele vê-se diante do seguinte dilema: será que eu vou, né, cumprir a lei, cumprir toda a burocracia, de ter todo um custo de tempo, de dinheiro, de recurso, porque aprovar uma autorização de SMAT não é coisa rápida, necessita de uma análise de um órgão ambiental, necessita de dinheiro, de contratar um profissional, né, para que se faça tudo ali conforme a lei determina, enfrentar toda essa burocracia, o que leva tempo, né? E aí o problema é que até que se corra todo esse percurso, até que se passe por todo esse processo, esse mesmo proprietário ele se vê diante de situações em que, por exemplo, se ele não fizer aquilo de maneira rápida, ele pode quebrar por algum motivo, que ele precisa daquele recurso, ou se ele não der uma destinação àquela propriedade dele, ele pode se ver diante, por exemplo, de movimentos sociais que argumentam que eles se apropriam só de terras que não estão sendo aproveitadas, como por exemplo o movimento de sem terra. Então o dono de propriedade, muitas vezes ele se vê diante desse dilema, de será que eu vou cumprir toda a lei, mesmo que eu tenha que correr todos esses riscos, ou será que eu vou fazer como outros que eu vejo por aí, que desmatam e depois ele vê o que acontece, né? Mesmo sabendo que é ilegal. O que eu quero dizer aqui é que, diante desse dilema, muitos donos de terras, eles se veem aí como que nessa segunda opção, né? Não estou dizendo que seja correto, mas eles se veem nessa opção de que, já que tem outros donos de terra, donos de propriedade que estão desmatando, né? E de alguma forma ou de outra não estão sendo prejudicados, então eu acho que compensa assim eu desmatar de forma ilegal. E aí depois eu vejo o que eu faço, depois eu vejo se eu regularizo, depois eu vejo se a lei vai me permitir ter algum tipo de abono, né? Tudo isso por conta desse dilema de se ver diante, de correr por todo um processo burocrático ou fazer aquilo de forma, digamos, né, nas coxas e depois ver o que acontece. E aí também eu acrescento aqui aqueles proprietários de terras que sabem que estão fazendo uma coisa ilegal, mas também, no final das contas, eles não estão nem aí para a lei. De uma forma ou de outra, eles acham que eles não vão ser prejudicados, tá? Se é ilegal, então eu vou fazer aqui uma comparação, por exemplo, com quem vende drogas, né? Ou seja, se tem quem venda drogas é porque tem quem compra, né? E a pessoa, quando ela recorre àquilo, a gente sabe que ele gasta muito recurso. Da mesma forma, um desmatamento ilegal, ele tem aí um pouco dessa comparação. Se tem desmatamento ilegal, é porque vai ter um comprador para aquele material lenhoso daquela área, né? Se tem desmatamento ilegal, é porque a pessoa muitas vezes sabe que ela vai fazer aquilo, mas ela acha que ela não vai ser prejudicada, né? Então, tem aqueles que querem cumprir a lei, tem aqueles que querem cumprir a lei, mas ficam em dúvida se devem ou não cumprir, e tem aqueles que na prática não estão nem aí para a lei. Infelizmente isso também existe. Dito isso, então eu vou colocar aqui uma solução que eu acredito que seja um primeiro passo simples a ser adotado, é que, considerando o que eu disse, né, de que há que se diferenciar o desmatamento legal do ilegal, eu acredito que seria importante os órgãos ambientais que emitem as autorizações de desmate colocar isso como uma informação pública, tá? Na minha opinião, esses mesmos meios de comunicação que noticiam que o desmatamento legal, o desmatamento como sendo tudo a mesma coisa, eles podem então fazer essa diferenciação. Olha, de tantos que são ilegais, existem aqui esse percentual que é legal. Mesmo aquele percentual legal, mesmo ele sendo menor, eu não sei quanto, né? Quantos por cento é legal, quantos por cento é ilegal, né? Da minha parte eu não sei.
mas eu acredito que essa simples diferenciação vai ser aí um primeiro passo para que a sociedade possa enxergar, possa diferenciar e saber que existem pessoas que fazem aquilo de forma correta, né? E cumprem aquele tripé da sustentabilidade, dos que estão fazendo de forma ilegal, cada um do seu jeito, né? Mas que tem que ser tratado ali de forma ilegal, tá bom? Eu acredito que dando esse primeiro passo, que na minha opinião não é algo tão complicado de se fazer, de simplesmente informar, colocar isso como uma informação pública do que é desmatamento legal, quais as autorizações de desmate emitidas, enfim, alguma forma de se informar isso, tá? Eu acredito que dando esse primeiro passo já vai ser um grande avanço para que as pessoas possam saber um pouco mais sobre esse assunto. E aí, em relação aos desmatamentos ilegais, né, um passo que é importante, que eu acredito que a cada governo que entra, que sai, as pessoas procuram melhorar isso, mas eu, na minha parte, eu vejo muito pouco avanço, é melhorar a questão da fiscalização, né, sobre os desmatamentos ilegais, né. Se os órgãos públicos, né, se os órgãos que analisam têm lá a sua base de dados das áreas onde foi autorizado o desmate, e aí vê que uma área onde não foi autorizado, ali aconteceu um desmatamento, então nessas áreas de imediato já se tomar alguma providência, alguma medida, né? Eu sei que essa questão de fiscalização envolve muitos fatores, envolve recursos, envolve até mesmo interesses políticos, né? Eu sei que isso não é tão simples assim de se resolver, mas é uma medida necessária a ser tomada, tá bom? Bom, e aí, o que você achou do que eu disse até aqui, né? Você gostou, você não gostou, você concorda, você não concorda, né? Procura compartilhar esse vídeo aí com alguém que você acha que entenda bem do assunto, para você ter uma segunda opinião, tá? Escreve aí nos comentários se você tem algum ponto divergente ou alguns pontos divergentes, tá? Enfim, tá? Compartilha aí com mais pessoas para mais pessoas debaterem sobre esse assunto e a gente entender melhor, tá ok? Valeu!